O Internacional treinou nesta quinta-feira com foco para o jogo do próximo domingo contra o Corinthians. Nesta quinta-feira que foi o penúltimo treino do Internacional antes do jogo. Mas além disso, eu quero te trazer informações também neste momento atualizadas sobre os bastidores do Internacional no quesito de negociações. Eu quero te falar sobre o meia Carlos de Penha, que nesse momento tem renovações em andamento com o Internacional e tem interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Além disso, também eu quero te falar sobre o volante Bruno Gomes, que está no Curitiba, mas pertence ao Internacional. Será que esse jogador pode retornar em 2023? Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas e ajuda muito na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui embaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional desta quinta-feira pela tarde. O Inter que treinou pela manhã no CT Parque Gigante, né? E o principal foco dos trabalhos do Mano Menezes no dia de hoje, juntamente com o Sidney Lobo, foram os trabalhos ofensivos por parte dos meio-campistas e atacantes do Internacional. Inclusive nesse treino hoje a gente conseguiu perceber novamente o Rodrigo Moledo treinando na zaga do Internacional de maneira normal. É um jogador que deve inclusive ser relacionado na partida contra o Corinthians. Ainda tá uma certa dúvida de quem que sai dessa lista de relacionados em relação, por exemplo, ao último jogo para a entrada no Moledo do jogo do próximo domingo, mas o Moledo vem treinando de maneira normal no CT Parque Gigante. E o Inter vem trabalhando bastante trabalhos ofensivos, né? Dinâmicas ofensivas, tabelas, triangulações, algo bem interessante. O Internacional que nesse momento tem o quarto melhor ataque do Brasileirão. Desde a chegada do Mano Menezes já foram 6 goleadas do Internacional, né? A partir, né, de 3-0. Então o Inter que vem sim fazendo gols, né? O problema do Internacional nesse momento não está no quesito fazer gols, mas enquanto toma gols, né? Apesar que agora nos últimos jogos, desde a eliminação para o Melgar, apesar de não ter tomado gols, mas não ter feito também, né? O Inter vem numa melhora, né? No jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Avaí, no jogo agora contra o Juventude, o Internacional conseguiu, né? Nesses 3 jogos fazer 8 gols, né? Numa média nesse momento de quase 3 gols por partida, né? Só que ainda fica com uma pequena diferença. Então o Internacional que vem trabalhando muito bem os trabalhos ofensivos. Mas uma notícia não tão boa que a gente teve também na noite de ontem, né? Foi a vitória do Independiente Del Valle por 3-0 contra o Melgar pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Sul-Americana. Ontem, se o Inter tivesse passado pelo Melgar lá atrás, o Inter estaria jogando ontem contra o Melgar, inclusive pelo jogo de ida, né? Mas por incompetência do próprio Inter, da comissão técnica, do elenco, da direção do Internacional, o Inter acabou não conseguindo a sua classificação e ficou muito notório que realmente foi uma incompetência do Internacional não ter classificado perante o Melgar, porque o Independiente Del Valle, que é uma equipe também muito fraca, fez 3-0 ao natural, não fizeram nem muita força para colocar esse 3-0 contra o Melgar. No jogo muito tranquilo por parte do Del Valle, conseguiu colocar já uma goleada no primeiro jogo e já basicamente que selar a sua ida para a final da Conmebol Sul-Americana. Ou seja, se o Internacional tivesse feito mais uma força, tivesse um pouco mais focado nessa partida, ou até mesmo no jogo de ida também já ter feito algum gol, né? O Internacional que nos 2 jogos contra o Melgar não conseguiu fazer sequer um mísero gol, né? Na própria disputa de pênaltis, onde o Inter teve 4 cobranças, né? O Inter que nesse momento conseguiu só ter convertido apenas 2, né? Que foi o Pedro Henrique que acabou acertando uma delas, inclusive. E hoje, pelo CT Parque Gigante, né? O Inter que depois que terminou a atividade, todos os atletas do Internacional trabalharam pênaltis, tá? A partir agora, desde a eliminação, não sei se virou quase que o Mano Menezes ficou traumatizado com a eliminação da Sul-Americana, mas em basicamente todos os treinos do Internacional, todos os dias pós-treino, o Inter vem treinando batidas de pênalti de todos os jogadores. Acho que até foi algo tarde demais, acho que o Inter tinha que ter feito isso
antes da eliminação pro Melgar. Agora não adianta mais, porque o Inter não vai ter mais nenhuma mata-mata nessa temporada, mas sim, já para a próxima temporada é interessante já ficar treinando. Mas o Inter que agora começa todos os dias a treinar, no pós-treino ali, várias disputas de pênalti, né? Inclusive os goleiros, zagueiros, meio-campistas, atacantes. Porque nesse momento no time titular do Internacional hoje não tem nenhum batedor de pênaltis. A gente sabe que é o Depenha que cobra pênaltis, mas o Depenha vem, por exemplo, de um erro contra o Juventude, né? O Edenilson, que é o cobrador de pênaltis, hoje é banco de reservas. Então, o mano que tem que encontrar ali naquele time, esboço do time titular, tem que começar a encontrar o novo batedor de pênaltis. É um dos batedores que vem cobrando bem nos treinos. São, por exemplo, o Alexandre Alemão, é um dos homens que vem cobrando bem. Pode se tornar uma possibilidade no futuro, tá bom? Mas passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Carlos Depenha, tá? Eu já tinha te trazido essa informação que estava perto de acontecer a renovação de contrato e agora está 100% certo. O Carlos Depenha vai realmente renovar com o Internacional, mais 2 anos de contrato, reajuste salarial para ele, aumentos das luvas e bonificações também por jogador. Tá muito perto de acontecer essa renovação de maneira oficial, ele que pertence no Dinamo de Kiev, mas já pode assinar de maneira oficial com o Internacional. O Depenha tinha outras sondagens já do futebol brasileiro, inclusive o Corinthians estava de olho no Depenha. Caso o Inter não fosse ágil nessa negociação, o Corinthians ia fazer uma investida no Depenha. Só que, né, apesar de ter feito essas sondagens, o Depenha já tinha deixado muito claro o desejo de permanecer em Porto Alegre. Ele que se adaptou muito bem aqui na região sul, fica perto do seu país de origem, que é o Uruguai. Gostou muito de ficar aqui na região sul do Brasil, de atuar no futebol brasileiro, atuar no Internacional, e por isso que acabou acontecendo essa renovação de contrato, até que de forma bem mais fácil em relação, por exemplo, ao Vitão, ao Wanderson, que ainda seguem as negociações, tá bom? Mas passando para mais informações também, eu quero te falar sobre o Bruno Gomes, que é um dos jogadores que vem se destacando bastante no Curitiba. Ele que há cerca de 1 mês e meio atrás foi emprestado para o Curitiba, estava no Internacional, não tinha conseguido ganhar muitas chances. Ele que veio para o Inter nessa temporada numa troca envolvendo o Zé Gabriel, que hoje está escanteado lá no Vasco da Gama também. E o Bruno Gomes que vem se destacando muito bem no Curitiba, né? Se tornou uma das principais peças agora lá do Guto Ferreira. E o Inter que já começa a observar esse jogador, né, em função de, por exemplo, na troca de temporada, o Lisieiro, que é um volante, deve ir embora, o Johnny tem possibilidade de venda em janeiro, né, o Inter que vai perder volantes no seu elenco, vai precisar contratar, o Bruno Gomes, que é um volante, pode ser uma das alternativas do Mano Menezes para a próxima temporada, certamente ele será utilizado no Campeonato Gaúcho, que o Mano deve colocar vários jovens para disputar e jogar esse Campeonato Gaúcho. O Bruno Gomes deve estar entre esses jovens que vem se destacando muito bem, né, um nome que o Internacional ganha aí pro futuro do Internacional e vem se destacando muito bem no Campeonato Brasileiro. Se ele continuar bem no Curitiba, até, por exemplo, não está descartada uma venda, assim como foi, por exemplo, né, que vai acontecer nas negociações, por exemplo, a venda, por exemplo, do Nonato, que hoje está no Fluminense, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixe teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mas não esquece também que no primeiro link na descrição tem Ativo Ultra, com o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, vou ficando com esse vídeo por aqui, valeu, falou e fui!